Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, mais uma conversa profunda. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as certezas, né? É realmente possível ter certeza absoluta sobre algo neste universo? Gente, tudo aponta para que não. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o perfeccionismo emocional, tá? Que está muito atrelada a essa busca por certeza, por conclusão, por coisas absolutas. Nesses últimos meses, eu passei estudando bastante sobre saúde mental, sobre pensamentos, sobre como lidar com as emoções, e eu me deparei com este tema em uma das minhas leituras, né, que é o perfeccionismo emocional. E quando eu comecei a entender sobre esse perfeccionismo, o que ele é, como ele, né, se manifesta, eu comecei a identificar que eu tinha muitos pontos do perfeccionismo emocional. E eram características que eu não é, reconhecia internamente. Para mim, eram características normais da minha personalidade. Não era uma falta de inteligência emocional, vamos se dizer assim. E conforme eu fui estudando, fui identificando esses pontos, fui reconhecendo esses pontos dentro de mim, eu comecei a perceber que realmente eram comportamentos que, num geral, mais me atrapalhavam na minha vida do que agregavam alguma coisa. Porque eram tipos de crenças que eu achava que me ajudava a crescer, a olhar as coisas com uma forma talvez mais racional, a tomar decisões de forma mais certas. Só que ao mesmo tempo traziam pontos ruins para o meu dia a dia, tá? E é sobre esses pontos que a gente vai conversar aqui. Uma primeira um primeiro ponto importante que a gente precisa aceitar, que a gente precisa realmente abraçar, é entender que a vida ela é feita de ambivalências, tá? Nada na vida é uma coisa só. Tudo tem dois lados, tudo tem duas moedas. Tudo tem duas opções, dois caminhos diferentes, pelo menos. A vida ela é feita de incertezas, tá? Não é possível você ter certeza absoluta sobre algo, ter uma clareza ali 100% sobre as coisas. Inclusive, né, dos nossos sentimentos. Por muito tempo eu achava que eu tinha que ter uma certeza sobre a forma que eu me sentia em relação às situações. Então, quando eu tava passando por uma situação difícil, normalmente eu olhava para a situação e falava: Raine, como você está se sentindo nesse momento? E aí eu dava um nome para aquilo. Ah, estou sentindo raiva. Ponto. Só que ao mesmo tempo eu percebia que tinha outras coisas acontecendo. Às vezes eu tava sentindo raiva, mas ao mesmo tempo eu tava sentindo uma empatia pela outra pessoa na situação. E eram dois sentimentos conflitantes, né? Porque como você tá com raiva, né? É uma coisa ruim que aconteceu com você, e ao mesmo tempo você tá com empatia pela outra pessoa. Então, eu sempre olhei muito pra isso como algo confuso na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, você é muito confusa. Você não tem clareza sobre as coisas. Só que, gente, isso faz parte da vida, tá? Nós sempre vamos ter diversos pontos de vista de uma mesma situação. A gente vai gerar emoções diferentes sobre as situações. E aqui, né, eu quero focar nessa parte mais emocional mesmo, né? Porque ter diversos sentimentos, ele uma característica da natureza humana. Todos nós vamos ter essa diversidade emocional. É possível sim você ter uma gama de sentimentos para uma situação, para uma pessoa,
Por exemplo, em relacionamentos, normalmente a gente acha que a gente só pode sentir coisas boas pelo nosso parceiro, um marido, ou até mesmo um namorado, amigo. A gente acha que a gente só tem que gostar, só tem que ter coisas boas, né? Sentimentos bons. Ah, se eu tô com a pessoa, tem que só ter felicidade, só ter amor, só cultivar coisas boas. Porém, como eu disse anteriormente, a natureza humana envolve diversidade de sentimentos. Então, é muito comum que você ame uma pessoa, que essa pessoa te faça bem, mas que também você tenha, sei lá, uma raiva de algum comportamento que a pessoa tem, que você se chateie com algo que a pessoa faz ou fale. É comum que essas coisas aconteçam. E não é porque você sente essa raiva, que você sente essa tristeza, que você deixe de amar alguém. Entende? É claro que eu vou também falar um pouquinho mais sobre isso pra frente, quando a gente for começar a falar sobre decisões, que a gente sempre tem que avaliar o contexto num geral, tá? Porque também tem muitas pessoas que ficam presas em situações que fazem muito mal para elas e elas não conseguem sair dessas situações por olhar muito só pro lado positivo. A gente tem que aprender a fazer uma análise também um pouco mais racional sobre essas emoções, né? Você pode se permitir sentir tudo isso, mas aí a gente tem que fazer a parte da análise dessas emoções e entender o que de fato dá para tirar disso. Ah, não, é um comportamento específico do fulano que me incomoda, mas num resto, num geral, eu me sinto bem, me sinto acolhida, eu amo e etc. Ou não. Ou eu me sinto bem numa situação específica, mas num geral, ele me coloca pra baixo, ele me faz mal, eu fico mais ansiosa, eu me sinto incapaz. Qual é o contexto geral, né? Isso é importante a gente avaliar na hora das tomadas de decisões. Normalmente também o perfeccionista emocional, né, aquela pessoa que ela tende para esse lado de buscar uma certeza, uma conclusão, coisas absolutas, ela tende a enxergar essa incerteza sobre as coisas como algo ruim, como algo negativo, algo que está prejudicando ela. Então ela olha para a situação e fala: por que que eu tenho essas inseguranças, essas incertezas? Daí ela quer se livrar disso. Ela quer enfrentar isso porque ela entende que é isso que a atrapalha. Sendo que, como eu disse, é da natureza humana ter diversos pensamentos. Em geral, as nossas decisões, elas são tomadas com incertezas. Eu acho que eu nunca tomei na minha vida uma decisão que eu tinha certeza absoluta do que ia acontecer depois. Teve várias situações que eu acreditei muito que ia dar certo, eu acreditava que ia dar certo, mas no lado racional eu não tinha uma certeza absoluta que aquilo ia dar certo. Aí a todo momento isso vai ser necessário. O que que acontece? Se você cultiva essa ideia de que a ambivalência, que os sentimentos diversos é algo ruim, né, que é algo que te atrapalha e você busca muito essa perfeição emocional, não preciso ter clareza sobre as coisas, ter certeza sobre as coisas, você nunca vai ter essa certeza, porque não é da natureza humana ter essa certeza sobre as coisas. Você nunca vai conseguir tomar decisões difíceis, você sempre vai sofrer com isso. Porque a gente nunca vai ter certeza. E se você precisa de certeza para tomar decisões, você sempre vai sofrer para tomar decisões. E a todo momento na nossa vida nós estamos tomando decisões. A gente vai num restaurante e a gente precisa escolher um prato. Normalmente os perfeccionistas emocionais sofrem demais com isso. Eu sofria muito com isso. Eu ia no restaurante, eu analisava todos os pratos, todos os ingredientes, todos os valores, que eu queria fazer a melhor escolha. Eu tinha na minha cabeça que tinha que ser perfeito, que eu tinha que escolher o melhor prato e eu ficava horas pra escolher. E às vezes no fim eu cansava de ficar pesquisando, olhando, já tava estressada, já tava sem fome.
Então, acabava atrapalhando a minha experiência, porque aí vinha o prata e eu ficava pensando também, mas e se eu tivesse escolhido outro? Será que esse realmente era o melhor? Ou principalmente, se o prato não vinha muito bom, aí que eu surtava mesmo. E normalmente os perfeccionistas emocionais, eles têm essa característica, né, presente. Por conta dessa dificuldade de tomar decisões e aceitar as decisões que tomam. Eles sempre estão pensando, mas e se eu tivesse feito do outro jeito? Será que ia ter sido melhor? Você sempre tá sofrendo. E em que isso de fato agrega na sua vida você pensar dessa forma? Nada. Eu olhei pra isso quando eu comecei a ler, né, sobre isso, eu fiquei, gente, faz sentido. Não me agrega em nada isso. Eu preciso olhar pra essas características, preciso trabalhar em cima disso, porque realmente me prejudica. Eu fico estressada, eu sofro. E eu não quero, né, cultivar mais sofrimento. A gente vai passar por momentos sofridos, sim, na nossa vida, mas o que eu puder evitar, né, ali com certa forma controlar, optar um caminho mais leve, eu vou optar um caminho mais leve. E identificar essas características foi extremamente importante para eu entender que eu tinha, né, essa personalidade mais perfeccionista do lado emocional, para eu conseguir lidar, olhar para isso e tentar reverter. Hoje eu tento, toda vez que eu vou tomar uma decisão, não ser tão crítica, né, me permitir escolher aquilo que a minha intuição me traz, o que eu consigo observar da situação e não ficar me culpando pela decisão que eu tomei, pensando nos e sis, e sis, e sis, né? É, Então, os perfeccionistas, eles têm essa dificuldade de tolerar essa ambivalência, essa diversidade, acha que tudo é preto e branco, né? Ou eu gosto ou eu não gosto, ou eu faço ou eu não faço, e quando, na verdade, o mundo, ele é uma escala em cinzas, né? Tem vários tons, vários caminhos, várias possibilidades que a gente tem que se abrir para elas e a gente vai ter que escolher uma das opções em cada situação, em cada momento em que estivermos, tá? E quanto mais encanado você for com as suas escolhas, com as suas decisões, mais sofrimento normalmente você tende a cultivar. Porque se eu tô em paz, vou escolher isso, não vou ficar pensando nas outras opções, a chance de eu me arrepender de ter feito essa escolha é muito baixa. Diferente se eu escolho algo e fico ruminando aqui pensando sobre as outras possibilidades. Os perfeccionistas emocionais também são as pessoas que mais se arrependem das escolhas que elas fazem. Não porque elas fizeram uma escolha ruim, mas porque elas ficam sempre comparando e buscando de fato uma perfeição que não existe. Tá? Porque o ponto é isso: perfeição não existe. Então a gente tem que parar um pouquinho, né, de cultivar esses sentimentos e esses pensamentos. É... O que acontece muito na hora da tomada de decisão também, para os perfeccionistas emocionais, é uma busca insana por informações. E normalmente a gente tende para informações do lado negativo. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, o comum é a gente começar a pesquisar, 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 olhar para todos os aspectos da situação, pegar todos os detalhes, descrever todos os detalhes antes de tomar uma decisão. Isso talvez não pareça ser algo tão ruim, né? Você avaliar todo o contexto para tomar uma decisão. É uma coisa legal de se fazer. O problema é que os perfeccionistas emocionais, eles ficam nessa busca por informações até eles terem certeza do que eles querem fazer. Esse é um grande problema. É, Uma coisa é você buscar a informação, é você olhar a situação com clareza, com racionalidade. Outra coisa é você fazer todo esse trabalho, na verdade, em busca de um resultado perfeito, né? Que não existe. A perfeição não existe, a certeza absoluta não existe. Você pode até construir mais clareza sobre a situação, mas não que você vai ficar 100% claro, entende? Pode ser que você consiga realmente listar
as opções, você consiga visualizar o ambiente, mas sempre vão existir dois lados da situação. Sempre vai ter o pró e vai ter o contra. Você sempre vai estar perdendo algo ou ganhando algo, tá? Em todas as situações são assim. Quando você vai sair de um trabalho, você vai ter o lado ruim e o lado bom. Você vai precisar avaliar os dois pontos e tomar uma decisão em relação a isso. Você não vai ter certeza absoluta, não vai ser uma lista de 10-0. Sempre vai estar perdendo algo. Tem situações que são mais fáceis, porque a lista de contras é muito grande, então você consegue olhar e pensar, tá, mas aqui eu vou ganhar muito mais. Ok, né? Mas a certeza absoluta que no outro vai ser melhor do que o que você tá, você não vai ter. Certeza absoluta não tem como ter sobre o futuro, porque são coisas que estão fora do nosso controle, do nosso alcance. Você simplesmente precisa tomar uma decisão que você acredita que é melhor pra você agora. O hoje, o que você consegue com as informações que você tem, tomar essa decisão. E aí, essa busca, né, que a gente fica ali por informações, por informações, por informações, esperando ter uma certeza absoluta, normalmente faz com que nós temos dificuldades de tomar essas decisões e de sair do lugar em que nós estamos. Então, normalmente, somos pessoas também que vamos arrastando as situações até o limite do limite. Evitamos as decisões difíceis, né? E normalmente as decisões difíceis são aquelas que mais atingem a nossa vida, que mais trazem mudanças que podem ser positivas, que podem fazer com que a gente se desenvolva, com que a gente cresça, né? E quanto mais você arrasta uma situação, às vezes uma situação que não tá agradável, que não tá te fazendo evoluir, mais tempo você perde, né? E a vida ela é finita. A vida ela não é para sempre. Um dia a gente vai morrer, não vai estar mais aqui, não vai dar mais tempo de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, a gente tem que trabalhar essa questão de tomada de decisões. Ser mais corajosos é basicamente isso, porque é aquilo, você não vai ter certeza, você vai precisar escolher. Seja ficar, seja ir embora, seja terminar um relacionamento, seja o que for, você vai precisar tomar uma decisão. Quanto mais tempo você demora na tomada de decisão, mais a sua vida se arrasta, mais tempo você perde. Não que você precise de uma urgência, mas cada situação é uma situação, né? Tem situação que você tem mais tempo para pensar, tem situação que é menos, então a gente tem que avaliar realmente cada contexto, tá? E o que vai te ajudar, de fato, a lidar com isso é você aceitar essa ambivalência da vida e conviver com ela, normalizá-la no seu dia a dia. Quando você entende que você não vai ter clareza sobre as coisas que você pode pensar de forma diferente, mesmo que muito distante sobre uma situação, que existem dois lados, que você tem que conviver com isso, as decisões começam a ficar mais simples, mais fáceis, porque você entende que você vai ter essa incerteza e que tá tudo bem ter a incerteza e que você pode escolher mesmo com a incerteza. Você pode tomar uma decisão. Eu terminei um relacionamento há pouco tempo e eu tive que entender esse processo para tomar essa decisão, porque não é uma tomada de decisão fácil, né? Quando você tá muito envolvida com a pessoa, quando você já tá há anos com a pessoa, quando a pessoa ainda é uma pessoa boa, quando tem fatores ali muito equilibrados, sabe? É difícil a tomada de decisão, mas a gente precisa fazer a decisão com as informações que nós temos e aceitar a incerteza. Pode ser que se tivesse ficado, ia dar certo. Pode ser, mas também pode ser que não. E você tem que escolher o que você quer, né, para sua vida, o que você quer, o que você aceita, o que você não aceita, o que você deseja, o que você não deseja. Você tem que ter essas coisas à frente nas tomadas de decisões, né? Então avalie.
Você tem essa dificuldade de aceitar essa ambivalência? Eu achava que não quando eu comecei a ler, até quando eu comecei a pegar cada comportamento, eu percebi que eu tinha muita dificuldade com ambivalência. Hoje já estou bem melhor, mas com muito trabalho diário, ressignificar crenças, o autoconhecimento, se observar. A gente preciso relembrar para vocês a importância de aceitar a ambivalência para evitar um sofrimento exacerbado, para que você tenha mais facilidade com as tomadas de decisões. As nossas experiências na vida, elas são fluidas, né? Elas não são ali quadradas, elas simplesmente acontecem. A gente vai tendo que lidar com essa fluidez, com essa incerteza, com essa imprevisibilidade, com essa dinâmica de forma leve. Não quer dizer que você não vai mais ter sentimentos ruins, né? Que foi justamente o que eu falei. Você vai ter uma ambivalência de sentimentos. Você vai sentir coisas ruins, assim como vai sentir coisas boas, e você tem que ir só meio que aceitando, olhando, avaliando esses sentimentos para entender o que de fato faz sentido para você ou não, tá? Se na vida as coisas fossem muito certas, né? Você tivesse certeza do que vai acontecer no dia seguinte, seria muito entediante, gente. Seria muito chato. Aprender a admirar também essa imprevisibilidade é algo mágico. Quando você olha e pensa, não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje eu tô aqui fazendo isso, correndo atrás dos meus sonhos, tô estudando, tô me dedicando, mas eu não sei o que acontece amanhã. Olha que loucura. Não sei se vai acontecer um desastre, não sei se vai acontecer algo bom, mas vai acontecer algo. Eu vou estar aqui, vou estar bem e estou lutando, né? O que a gente pode fazer é no hoje, que é lutar pelas coisas que a gente acredita, que é eu quero um futuro de um jeito pra mim. Estou lutando por esse futuro, mas também sabendo que eu não tenho controle nenhum sobre o que vai acontecer depois, assim. Então, é isso, é aceitar essa imprevisibilidade, sabe? E hoje eu até gosto de pensar isso, porque às vezes eu sonho coisas, mas eu sei que o mundo é tão extraordinário, que tem tantas coisas incríveis para se viver aqui, tantas possibilidades, que eu ficaria muito triste que as coisas realmente não pudessem tomar outro rumo, que eu não tenha essa possibilidade de vivenciar tudo o que tá previsto pra mim. Então, é isso, gente. Aceitem essas diferenças, permitam-se pensar, né, de formas diferentes sobre uma mesma situação, que tá tudo bem ser dessa forma, isso não te atrapalha, na verdade, quando você aceita, isso mais te ajuda na tomada de decisão. Sejam corajosos, enfrentem os problemas da vida de vocês, enfrentem os desafios e façam boas escolhas para vocês, tá? O que faz sentido para sua vida nesse momento. E por hoje, por essa conversa é só. A gente se vê aí no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e compartilha com alguém que também às vezes tem essa dificuldade, que pode ter esse perfeccionismo, para ela avaliar um pouquinho a necessidade desses comportamentos, tá? Até o próximo vídeo.